Quero cumprimentar toda a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, pela nossa salvação, pela oportunidade de vida de estarmos aqui na presença do Deus vivo. Quero convidar todos que abram o santo livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8, a começar do versículo 5 até o verso 11, estaremos fazendo essa leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E todos dizem: curve sua cabeça em nome de Jesus e oremos. Ó Deus, aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua palavra. Ó Deus vivo, quem dera que os céus se abrissem, quem dera, Senhor, que viestes até nós e nos visitaste essa noite, Senhor. Eu creio que Tu podes fazê-lo. Ó Deus, creio que Tu podes tornar a Tua palavra tão viva, tão, ó Deus querido, clara a cada mente, a cada coração, a ponto de cada um sair daqui, Senhor, com o entendimento claro daquilo que precisa ser feito, com o coração regozijado, com a fé avivada. Até mesmo aqueles, Senhor, que ainda não nasceram de novo, que não Te receberam como único e suficiente Salvador de sua vida, que o Senhor possa alcançá-los nessa noite e fazer a Tua palavra se tornar viva, Senhor, nesse coração, nessa mente. Aqueles que estão nesse momento acompanhando, Senhor, pelo YouTube e suas casas, toca-os agora. Repreende, Senhor, de nossa mente, de nosso coração, toda perturbação, ó Pai, tantas preocupações e pensamentos que nos afligem. Lembra, Senhor, que somos pó. Lembra, Senhor, que como manto velho nós envelhecemos e passaremos, mas Tu duras para sempre. Lembra, Senhor, que somos pó, e nos ajuda nessa noite, nos ilumina pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Amados irmãos, o tema dessa mensagem é como sabemos que somos salvos. Então é um tema muito desafiador, é um texto muito desafiador, então peço aos irmãos que redobrem a sua atenção, que não apenas o seu corpo venha estar aqui fisicamente, mas a sua alma, o seu espírito, as suas atenções, seus pensamentos venham estar também cativos diante de Deus e da sua santa palavra. No domingo passado, eu talvez nunca tinha tido, não que eu lembre, uma situação como aquela. Estava aqui com febre, dor de cabeça, durante o santo culto. Irmãos, isso me fez pensar quantos irmãos, né, que lutam com enfermidades na carne. Irmãos, a enfermidade na carne, ela dificulta muito a concentração,
o sentir dor, o incômodo na carne, a dificuldade que é para a concentração, mas que o Senhor Deus venha te auxiliar, meu irmão, minha irmã. Você que possa estar nessa noite com dor de cabeça, ou com alguma outra enfermidade que aflige tua alma, que o Senhor Deus te dê força e capacidade e concentração para ouvir a sua palavra e ser fortalecido. É bem verdade que no dia do Senhor muitos procuram o cansaço, né? Chegam no domingo à tarde, vão praticar um esporte, ou faz um tipo de recreação em uma praia, e o sol causticante, né, mina o vigor, ou a repetição diária do exercício, ou do cansaço por passar a tarde em um filme, em uma festa, ou seja lá qual for as atividades. Muitas vezes chegamos cansados no santo culto de Deus no domingo, com a mente cheia, e não contamos a hora de terminar o culto para ir para casa dormir. Irmãos, isso é vergonhoso, e devemos nos arrepender nessa noite disto. Eu devo me arrepender disto quando assim proceder, e devo não cometer isto, porque, irmãos, o Senhor, Ele merece todo o nosso vigor, e nenhum dia em 7 nós não temos a capacidade de entregar a nossa melhor concentração, o nosso melhor louvor, não temos a capacidade de sentar com toda a nossa alma e vigor para dizer: estou aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eita, o que foi que o Senhor falou mesmo? Está tão cansado que eu não... É diferente a situação do irmão que está com a enfermidade na carne, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E você jovem que está aqui nessa noite, o irmão, desliga o seu celular em nome de Jesus. Muitas das vezes eu entendo que às vezes não é nem uma questão de ser irreverente, mas é um vício mesmo, não é uma dependência, porque o uso dos meios eletrônicos, eles têm desenvolvido as mesmas consequências que o uso das drogas, não é? E a pessoa acaba não conseguindo, não é que ela está querendo, mas ela tem que ver se vibrar, ela fica incomodada, ela, meu Deus, o que é que está vibrando, isso incomoda a alma. Então desligue o telefone, se assim você está nesse nível, e que Deus venha te dar força para você não se libertar desses vícios tecnológicos e dessa parafernália toda, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Amados irmãos, nós estamos expondo durante as noites dos domingos, no dia do Senhor, a carta de Paulo a Romanos, aos irmãos de Roma, e nós estudamos acerca de diversos temas, acerca da revelação de Deus, ultimamente acerca da justificação. E nós, domingo após domingo, esmiuçamos aqui sobre o que é a justificação, como é que nós a recebemos, quais os benefícios da justificação. Fizemos diversas analogias com o casamento, com o escravo. E observe, se os irmãos prestarem atenção, foi dito que um homem ele só pode pertencer a um senhor, ele não pode pertencer a 2 senhores. Ele só pode ter fidelidade, só há espaço no coração do homem para um senhor. E isso foi usado a analogia do escravo. Depois foi usada a analogia do casamento, com que uma mulher não pode ter 2 maridos. Ela deve ter apenas obediência a um marido, porque isso geraria concorrência, isso geraria conflito, e não seria possível. E da mesma forma hoje nós estaremos estudando sobre 2 tipos de homens, os homens carnais e os homens espirituais. E veremos que da mesma forma que o escravo, que só podia ter um senhor, a esposa que só poderia ter um marido, da mesma forma o homem, ele só é possível estar em um desses 2 estados, ou ele é carnal, ou ele é espiritual. Como nosso pastor Júlio diversas vezes já falou para nós, não existe essa do crente carnal. Então não estou falando nem a nível de crente, é a humanidade, e os homens, ou eles são carnais, ou eles são espirituais. Então nessa noite, aqui, sentado, há pessoas carnais e pessoas espirituais. Eu estou falando para pessoas
que são guiadas pelo Espírito e pessoas que são guiadas pela sua vontade, pela natureza, que são carnais. A minha oração e o meu pedido a Deus, a minha esperança é que os espirituais sejam fortalecidos no Espírito e os carnais sejam transformados em espirituais, em nome de Jesus. Portanto, observe, amados, que o capítulo 7, o capítulo 5, aliás, que é o início da nossa exposição, ele fala que os que são segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne. E aqui nós temos 3 divisões que nós separaremos esse texto para ser didático e os irmãos acompanharem. Mantenha a Bíblia aberta e siga comigo analisando o texto bíblico. Do verso 5 ao verso 7, nós mostraremos a diferença entre os salvos e os não salvos. Do verso 8 ao verso 9, a realidade dos que são e dos que não são de Cristo. E por último, do verso 10 ao verso 11, o poder que habita dentro do salvo. Então, primeira parte é a diferença entre os que são salvos e os que não são. Observe o texto, vai dizer: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Então, observe que é dito que os que são. Tem pessoas, então, ouvintes, a qual o apóstolo Paulo está dizendo que eles são segundo a carne. Ser é aquilo que ele é segundo a carne. Amados, essa palavra qual eles são segundo a carne, quer dizer que essas pessoas, a sua natureza, as suas vontades, as suas afeições, elas são carnais. E o tempo todo, quando o apóstolo Paulo ele cita sobre carnal, ele não está fazendo uma depreciação da carne, como os gregos entendiam que a carne era mal, a carne é ruim. Não, carnal aqui está se referindo à nossa natureza caída em Adão, a nossa vontade pecaminosa. Aqui, carnal, aquele que é carnal, é a situação do homem que permanece conforme o estado que ele nasceu. Carnal, caído, voltado para as coisas físicas. Porque observe, a carne ela é física, a carne ela morre, ela apodrece, ela está sujeita à degradação, é matéria. Portanto, observe que quando o apóstolo aqui está usando esse termo, falando que aqueles que são segundo a carne, ele está dizendo aqueles que são segundo a natureza humana, aqueles que são segundo a inclinação da vontade humana. Portanto, ele diz que esses que são segundo a carne, esses que são segundo a sua natureza humana, o texto vai dizer que eles se inclinam para as coisas da carne. Essa palavra inclina, ela é interessante, vale a pena a gente analisar ela, porque observe, verso 5, olhe comigo aí na Bíblia, verso 5 vai dizer, porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Aí ele vai dizer no verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Observe o verso 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Opa, tem alguma coisa aqui. 4 vezes ele está falando, inclinação da carne, inclinação do Espírito. Portanto, o que quer dizer essa palavra inclinar-se? João Calvino, ele vai nos auxiliar como um grande intérprete da Escritura. Ele vai dizer que essa palavra inclinar, essa expressão é a mesma usada por Moisés, lá em Gênesis 6. Quando Moisés, ele diz que a intenção do coração do homem era amar continuamente desde a sua meninice. Quando Deus olha dos céus à terra, toda a raça humana havia se corrompido.
E Moisés vai dizer que o Senhor Deus olha e vê que a intenção do coração do homem, ou seja, ele usa justamente esse termo, a inclinação do homem era má desde a sua meninice. Portanto, inclinação, ele quer dizer como todos aqueles sentidos da alma, desde a razão, como o entendimento, até os afetos. Tudo isto diz respeito à inclinação do homem. É isto que ele está falando aqui, quando ele diz que os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Calvino até traduz essa palavra inclinar para a mente. Aí fica bem assim, porque os que são segundo a carne têm a mente carnal. Porque inclinar tem esse sentido, tem esse entendimento das afeições, dos desejos da mente, das inclinações que são naturais do coração do homem. Portanto, aqui o que o apóstolo está dizendo é que os homens que são segundo a carne, os homens que são carnais, a condição natural do homem, desde quando ele nasce e permanece nessa condição, a sua inclinação é carnal, a sua inclinação, as suas afeições, elas são para a satisfação do seu próprio eu, são para buscar os seus próprios interesses. Essas inclinações, elas são segundo as coisas da carne e não segundo as coisas do Espírito. É por isso que ele vai dizer que, olha a diferença do homem que é salvo. Ele vai dizer, os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Portanto, há uma afeição, há uma inclinação, há uma tendência. É por isso, amados irmãos, que a doutrina do livre-arbítrio, ela é algo totalmente equivocado e que não se sustenta biblicamente. Porque observe que a natureza do homem que é carnal, o homem que não foi regenerado, ele se inclina para as coisas que são da carne. A inclinação, a tendência dele é para as coisas que são da carne. É como, irmãos, imagine você pegar um veículo, que esse veículo, mesmo estando sobre 4 rodas, ele está com o seu volante, o seu alinhamento pendente para um lado, e você tivesse o lado direito e o lado esquerdo. Se o motorista soltar o volante, naturalmente o carro vai para um lado, porque ele está desalinhado. Assim é o homem, a sua natureza, a sua inclinação natural é o pecado. Portanto, se nós pegássemos 1000 homens e fizéssemos aquelas análises, olha, fez uma pesquisa de 80 mil homens, se fizéssemos uma pesquisa científica, 100 mil homens, 1 milhão de homens, desde Adão até hoje, não encontraríamos um que pela sua própria vontade, pelas suas próprias inclinações, se deixasse ele lá naturalmente, e a graça de Deus dissesse, vou esperar esse homem vir para mim. A inclinação dele era se afastar de Deus, cada vez mais se afastar de Deus, cada vez mais se afastar de Deus. O homem nasce, digamos que ele nasce aqui, está ali, alinhado, mas ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai se tornando um adolescente, e aí chegam os seus 10 anos, os seus 11 anos, e aí, amados irmãos, já começa a puxar, o pneu já enrola totalmente para um lado, ele já vai aqui, ó. Deus fica aqui e ele vai para lá, porque a inclinação do coração é se afastar de Deus, a inclinação do coração não é buscar a Deus. É por isso que Romanos 3 está certo quando diz, o apóstolo faz uma análise, ele olha para toda a massa caída, todos os homens, ele diz, não há quem busque a Deus, não há um só, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a inclinação da carne é carne, ninguém busca, não há um que vá até Deus. É por isso, irmãos, que nós com os nossos filhos, os nossos pequeninos, nós devemos implorar a Deus e dizer, ó Deus, eu não posso acessar o coração dessa criança, ó Deus, eu não posso mudar o coração desse bebê, eu não posso mudar o coração desse adolescente, desse jovem,
Porque nós não podemos entrar no coração e mudar a inclinação. Observe que não é possível pegar o homem, colocar ele em uma escola e ensinar para ele os princípios da vida eterna. Não é possível pegar um cristão, pegar um homem, uma mulher, uma criança e dizer: olha aqui, abra aqui a mente que eu vou treinar você, eu vou lhe ensinar todo o caminho, vou lhe ensinar bons modos. Isso uma aula de etiqueta faz. Isso os alcoólicos anônimos conseguem arrumar. Olha, não bebe, não faz isso, não faz isso. Mas entrar no coração e mudar a vontade, meu irmão. Mudar a vontade, mudar a natureza, mudar o instinto, mudar a predisposição natural do homem. Só um milagre dos céus, só uma intervenção divina, somente Deus, por meio do Espírito Santo. Isto é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Eu te trago essa boa notícia: aquilo que homem, psicólogo, psiquiatra, pai e mãe da terra não pode fazer, é um Deus no céu que faz. Ele muda a vontade, ele muda o desejo, ele muda a inclinação, ele muda a predisposição, ele faz. E ele pode fazer na vida do seu filho, ele pode fazer na vida da sua esposa. Só ele faz, meu irmão, ele pode fazer. Observe então, aqui está a grande diferença. Essa tendência natural, essa inclinação natural para as coisas carnais. Nós encontraremos os ímpios com a tendência natural, como a água corre para o mar, é natural. Enquanto isso, nós temos um grupo diferente desse primeiro grupo, que são os carnais. Olha os espirituais aqui. Os que são segundo o Espírito. Esses eles agem segundo o Espírito, não é segundo eles, não é segundo o livre-arbítrio, não é segundo a força, não, é segundo o Espírito, aqueles que estão segundo o Espírito de Deus. E Espírito aqui é vento, no original o Espírito Santo, ele é, amados irmãos, chamados com esse nome, Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade. Observe que o Pai tem um nome. Deus se revelou com o nome de Yahvé, Jeová, Jeová Jirei, Jeová Rafá. Mas Cristo Jesus, ele se revelou também a nós com o nome, Jesus Cristo. Cristo Jesus, sabemos o nome de Jesus, sabemos o nome de Deus que ele se revelou a Israel. Mas o Espírito Santo, ele não se revelou com um nome pessoal. O seu nome é apenas Espírito Santo. E Espírito, no original é pneuma, ruach, vento. Observe que desde o início, o Espírito Santo de Deus era aquele que pairava sobre a face da terra. O Espírito Santo é aquele, conforme no livro de Salmos, ele é enviado e ele mantém a vida funcionando no planeta Terra. O texto diz que tu envias o teu Espírito e renovas a face da terra. Deus, ele não só criou a sua criação, a obra de suas mãos e deixou como um relógio, tic-tac, não. O Espírito Santo de Deus é aquele que mantém, sustenta, preserva a obra da criação com as suas mãos. Portanto, ele é aquele que é o vento do Espírito, o vento que soprou no vale de ossos secos, que gera vida. O vento que traz vida, e nós temos também um vento dentro de nós. A palavra fala que Deus, ele soprou o Espírito em nossas narinas. Mas uma coisa é o Espírito do homem, outra coisa é o Espírito de Deus. São coisas totalmente distintas. Portanto, o nosso espírito é criatura, o Espírito de Deus é criador. Portanto, observe que esse Espírito a qual o texto aqui está falando, os que são segundo o Espírito, observe na sua Bíblia que está em letra garrafal, está em letra maiúscula, está em letra cursiva, a primeira letra, Espírito, letra maiúscula. Mas os que são segundo o Espírito, os que são segundo o Espírito de Deus, o Espírito é o próprio Deus, eles se inclinam para as coisas do Espírito.
Então observe que há coisas que são do Espírito e há coisas que são da carne. Isso que nós precisamos entender. Há coisas, há anseios, há aspirações, há conquistas que são carnais e há anseios, há coisas que são espirituais. Portanto, o homem carnal, o homem que não tem Deus, ele não está nem preocupado com as coisas espirituais. A sua inclinação, o seu desejo é para as coisas carnais. Portanto, eu já quero fazer uma breve aplicação. Você que está me ouvindo, você que está na internet, qual é a inclinação do teu coração? Qual é a inclinação da tua vontade? O que é que te move? O que é que te motiva? O que te move nessa terra, meu irmão? São coisas carnais ou são coisas espirituais? Qual a tua inclinação? É para as coisas carnais, para a tua vontade, para a tua satisfação? Ou é para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais? Essa é a diferença principal entre os que são salvos e os que não são. Essa é a diferença principal daqueles que possuem dentro de si esse princípio de vida, a qual é concedido pelo Espírito Santo. Observe que nós poderíamos aqui fazer uma primeira pergunta: o porquê a santidade? Ou o que é santidade? Nós sabemos, amados irmãos, que essa palavra santidade, esse conceito, muito tem sido deturpado nos nossos dias. Muito por legalistas, ou também por pessoas que são liberais. Muitos nos acusam, os batistas, de serem, não, os batistas são liberais, aí os batistas podem tudo, os batistas não seguem a santidade. Por conta da nossa liberdade no Espírito Santo de Deus. E o que é que se entende, muitas das vezes essas pessoas têm por santidade em sua mente? Se entende por santidade um terno, uma gravata, uma saia lambendo o calcanhar dos pés, estereótipos físicos, e a igreja, ser bem visto pelos homens, está vendo, eu sou santo. Ele acha que a santidade é o quanto ele é distinto dos demais homens. Um típico fariseu, farisaísmo. Mas observe, amados irmãos, que nós, batistas, nós crentes no Senhor Jesus, nós somos crentes. Há um princípio de vida que nos regula, que é a palavra de Deus. E portanto essa palavra nós não colocamos, quer sobre as irmãs, quer seja os irmãos, uma série de regras para dizer, ó, faça assim, isso, porque isso é ser santo. Se vista dessa forma que aí você vai ser santo. Ande assim porque aí você vai ser santo. Não, meu irmão, isso não é santidade. Isso são doutrinas de homens que muitas das vezes têm aparência de piedade, mas na verdade é só isso, doutrinas de homens. Porque a verdadeira santidade, amados irmãos, a verdadeira santidade, aqui está diante de nós, é a inclinação para as coisas do Espírito, é uma inclinação, é uma força motriz que está dentro de nós. É um princípio gerador de força que dentro de nós inclina nossas vontades, inclina nossos desejos, inclina nossas afeições para sermos conforme a palavra de Deus. Portanto, quer seja uma mulher batista, uma mulher cristã, ela se pauta na modéstia, ela se pauta na sã doutrina da palavra de Deus, sem a necessidade de haver uma série de regras, de normas, olha, tem que cumprir isso, faça assim, assim. Não.
É o Espírito Santo de Deus que está dentro dela, que a move, que a direciona, que a faz se portar de forma elegante, de forma nobre, sem a necessidade de lei, porque isso é legalismo, de condição para dizer, olha, se você fizer assim, você não vai para o céu. Se você andar assim, aí você vai para o céu. Não, irmãos, o que nos faz ir para o céu, o que nos faz andar no caminho da santidade, é esse princípio de força, é esta inclinação do Espírito, que nos faz inclinar para as coisas do Espírito. Ó, irmãos, eu já fui cansado de ver pessoas a qual arrotam santidade, mas você vai ver a vida dessas pessoas, meu irmão, uma vida toda troncha. E toda troncha de que forma? Compra e não paga. Fala de todo mundo. Fofoca, mentira, engana, trai, mente. Mas se veste como crente. Irmãos, até o diabo ele pode se vestir como anjo de luz. Há um princípio muito maior do que essas coisas pequenininhas. Irmãos, nós como ministros do Evangelho devemos estar muito mais preocupados com a força, com a raiz da santidade, que é a inclinação do Espírito. Eu devo te chamar nessa noite, minha irmã e meu irmão, e perguntar para ti, qual é a sua inclinação, irmão? O que é que te direciona, o que te impulsiona? É a moda? São as joias? É a beleza do corpo, são as curvas, é a estética. O que é que te move, minha amada irmã? O que é que te impulsiona, meu amado irmão? É a beleza apenas exterior. Observe que todas essas coisas, elas podem ser justas e corretas, mas quando os impulsos do nosso coração, quando a nossa razão de nós levantarmos da nossa cama e fazermos e agirmos, e nos direcionarmos, é essas coisas por essas coisas, é a moda pela moda, é a estética pela estética, é a vaidade pela vaidade. Isso é princípio carnal, meu irmão. Então observe, aqui tem um cristão, ele se levanta cedo, acorda logo cedo, é disciplinado, vai à academia, se exercita o seu corpo, vai trabalhar e diz, para a glória de Deus, estou cuidando do meu corpo. E logo quando o sol raia, ele pega a escritura, lê o santo livro, ora, vai trabalhar. É uma pessoa que cada coisa está encaixada no seu devido lugar. Ele não se move pela vaidade, ela não é movida pela vaidade, ele não é movido pelo desejo, ele não é movido pelas realizações. Tem irmão, tem pessoas aqui que tem um sonho de ser rico. Você jovem que diz, olha, eu vou ser rico. Quem sabe você está estudando, você está trabalhando. Quem sabe você olha para essas pessoas na fama, no TikTok, os influencers, e você diz, eu quero ser famoso, um dia todos vão me conhecer, um dia eu vou parar um carrão na porta do meu pai, e vou fazer assim, vou fazer assado. Tem outros dizem, eu quero ser rico para abençoar a igreja de Deus. Eu vou abençoar a igreja, mas eu quero ser rico. E Deus está sondando o seu coração, minha irmã. Deus está sondando o seu coração, jovem. Quais são os anseios que te movem? Não adianta você tapear Deus, porque Deus ele te sonda, ele te conhece, ele vai até o mais íntimo, e ele olha e diz, olha, tu está dizendo que isso tudo que você está fazendo é para bem, mas não é não, eu estou conhecendo, olha o desejo aqui no teu coração, olha a raiz aqui, olha o que está te movendo, só tem carne aqui, não tem nenhuma obra do Espírito não. Você está pedindo, você está orando, mas é para satisfazer teus desejos, as tuas afeições, teus anseios, é orgulho, é ganância que está por trás. O que é que está por trás das nossas realizações, igreja? É isto que eu estou falando aqui, exatamente, meus irmãos, o que nos fará um divisor de água, se somos cristãos carnais ou espirituais, se somos cristãos nominais ou servos do Senhor Jesus Cristo. O que é que te move? Eu não posso te responder, tu podes. Ou será que tu podes dizer nessa noite, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Chame o Senhor para sondar seu coração nessa noite.
Do que adianta você passar a vida toda mentindo para você, dizendo que você é um cristão, que você é santo, mas lá no fundo, o próprio Espírito de Deus, ele testemunha nessa noite que você não é. E como é que nós sabemos, irmãos? Esse princípio, a inclinação. Qual é a tua inclinação? É fama? É ser visto pelos homens? É elogio? É parabéns? É a estética, a beleza do corpo? Oh, amados irmãos, essas coisas nos sufocam. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse: ao homem é impossível ser salvo, mas a Deus tudo é possível. Quem de nós está apto para essas coisas? Quem de nós está livre das falsas afeições? Quem de nós está livre do engano da nossa mente e do nosso coração? Mas observe que o nosso Deus, ele fala em Levíticos capítulo 19, o verso 2, ele olha para Israel e diz: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E o que é ser santo, irmão? É separado. Ser santo, irmão, é ser separado. Você vê no Novo Testamento igrejas toda complicada como a igreja de Corinto, mas o apóstolo se dirige a ele como santos do Senhor. Igrejas complicadas, mas quando o apóstolo escreve, diz santos, santificados no Senhor, santos do Senhor. Sabe por quê, irmão? Santo não é característica de impecabilidade, daquele que não peca. Santo não é aquele que nunca peca. Santo não é aquele que nunca cai, que nunca erra. Não. Santo, irmão, é aquele que foi tirado do mundo, que foi lavado pelo sangue de Jesus e recebeu em seu coração uma nova inclinação, um novo princípio, novos motivos para viver. Não é a fama, não é a moda, não é a riqueza, não é nada disso, é Deus, é Cristo, é a santidade, é a palavra de Deus. O salmista Davi, ele era muito rico. Eu já citei esse salmo aqui uma outra vez. Era um império, ele construiu em Israel. Ele olha toda a sua riqueza, ele olha toda a sua fama, ele olha todo o seu poder. Os homens com escudos de prata, soldados, guarnições ao seu lado. O homem tinha todo o ouro, toda a prata. Mas ele olha para tudo isso e ele diz. Por isso que Deus diz: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, e com o santo óleo ungi. Deus diz: achei a Davi. Sabe por quê, irmãos? Davi olha para toda essa riqueza, prata, ouro, ele olha tudo assim, os barris de ouro, presentes preciosos traziam para ele. O homem tinha tudo que ele queria, mulher tinha várias, que era permitido nessa época, dinheiro tinha tudo, exército, homens prontos para dar a vida por ele, estava ao seu lado. Mas ele olha para tudo e ele diz: quem tenho eu na terra que eu queira mais que a ti? E quem há no céu que eu deseje mais que a ti? A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me levantarei e me colocarei diante da tua presença? Oh, assim como os guardas anseiam pelo raiar do dia, aqueles homens que tinham passado a madrugada inteira com a lança em sua mão, com as armas em suas mãos, e já exausto às 4 da manhã, o Davi vai dizer assim: como os guardas anseiam pela manhã, pelo sol, eles estavam ansiando, aguardando os raios de sol, para que eles fossem rendidos pelos outros guardas e fossem para casa. Estavam cansados de uma noite de trabalho. Ele fala assim: como os guardas anseiam pelo amanhecer, a minha alma anseia por ti, Deus. Eu estou ansioso. Ele vai dizer assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim como a corça anseia para mergulhar, para se esconder do seu predador, para fugir. Ele diz: eu fujo para ti, eu me escondo em ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. Sabe qual é um problema, meu irmão? É o que Spurgeon falou: quanto mais do céu nós temos dentro de nós, menos da terra nós cobiçamos, menos da terra nós queremos.
Sabe qual o problema? É que a igreja do século 21, os pastores, a maioria deles, querem ficar rico. Os irmãos vêm para a igreja querendo ficar rico. E faz campanha, e faz propósito, quer ficar rico. Vem aqui, meu irmão, campanha dos empresários, noite dos empresários, noite do vencedor, noite do vitorioso. O vencedor, eu vou te mostrar quem é o vencedor. É aquele que se inclina para as coisas do Espírito. Esse é o vencedor. É aquele que vence o pecado, que vence a inclinação da carne. É aquele que desvia os seus olhos de uma virgem. É aquele que se lança aos pés do Senhor, que corre da tentação, que foge de Jezabel. Aquele que foge de Betseba. Esse é o vencedor. Sabe qual é o vencedor? É aquele que perseverar até o fim e ser salvo. Este é o vencedor. Sabe o que tem para o vencedor? Direito a comer da árvore da vida. Esse é o vencedor. Irmãos, é bem verdade que aqui na terra nem todos nós, irmão, vamos ser ricos, não. Nem todos nós vamos vencer, não. Não vai não, irmão. Nem todos nós vamos ser os primeiros, os melhores, não. Não vai não. Eu sinto lhe desapontar. O apóstolo Paulo disse: olhe para vocês, se me faz memória, Coríntios, os irmãos perdoem agora a memória. Veja se tem entre vocês muitos sábios segundo a carne. Não tem não. Veja se são muitos poderosos que são chamados. Não são não. Porque aqueles que são chamados por Deus para o Evangelho são aqueles, amados irmãos, que não têm prazer, que não têm deleite na prata, no ouro. É como Agur. Ele diz: Senhor, não me dá riqueza nem pobreza, não me dá riqueza para que eu não venha me ensoberbecer e esquecer de ti, nem pobreza para que eu não venha roubar e blasfemar teu nome, mas me sustenta com a porção diária. Sabe o que é isso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sustenta teu servo, Senhor. Sustenta-me com tua providência. É bem verdade que alguns Deus dá uma capacidade maior, seja de administrar, seja dos recursos, mas isso não é o que os coaches estão falando, que todos vão ser vencedor, que todos vão ter o melhor da terra, que todos vão conquistar, que todos vão... Não, irmãos, isso não tem isso em lugar nenhum da Bíblia, meus irmãos, não tem lugar nenhum. Isso é uma invenção dos homens. Isso é ensino do que as pessoas ensinam lá na empresa, para o funcionário, para render mais dinheiro. E bota isso na igreja para as pessoas trazer mais dinheiro para eles. O ensino do céu não é esse. O ensino do céu é: quanto mais nós nos parecemos com Cristo, devemos estar prontos para as aflições, tribulações, vitórias, alegria, conquistas. Mas tudo isso em Cristo, segundo a medida da graça. Mas a verdade é que muitos têm se inclinado para as coisas da terra. E aqui o Senhor Deus está falando com Israel e fala também com a sua igreja batista reformada. Fala para a congregação dos filhos de Israel: diga-lhes: santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Meu irmão, Deus quer de nós separação desse mundo. Minha irmã, Deus quer que nós nos separemos, soltemos esse mundo, soltemos, meus irmãos, os prazeres, os deleites desse mundo. Vivamos desse mundo como dele não estivéssemos vivendo, usando desse mundo como dele não estivesse usando, sabendo que aqui nós estamos de passagem como peregrinos. Amados irmãos, a verdade é que muitos já estão lançando as suas edificações e fundamentando aqui, e se eles pudessem, eram até mineradores da terra. Enquanto a palavra do Senhor diz: meu irmão, olha para cima, de onde Cristo virá, nós ansiamos novo céu e nova terra. Mas irmãos, esses deleites, esses prazeres da terra, nos faz ser mineradores da terra. Cada vez mais eu quero mais recurso, quero mais. Não, meu irmão, Deus não nos chamou para isso. Observe aqui: toda a congregação saiba, sereis santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Precisamos nos separar desse mundo, meu irmão.
Precisamos nos separar do pecado, minha irmã. Precisamos nos separar para Deus. E aqui nós temos uma questão muito importante. Porque a justificação, ela é algo que é recebido de uma vez por todas. Em um dado momento, irmãos, nós recebemos a justiça de Deus e nós nos unimos a Cristo de maneira mística. Nós nos casamos com Jesus e em um só momento nós desfrutamos dessa confiança, dessa fé. Mas a santificação não. A santificação, eu posso ter jovens mais santos e jovens menos santos. Eu posso ter irmãos que estão caminhando e já estão treinados no caminho da santidade. Mas eu posso ter também os irmãos que estão chegando agora, estão começando a caminhar no caminho da santidade. E eles caem. Eles tosquenejam. Porque eles estão no caminho da santidade. A santidade, ele é algo então progressivo. Cristo, ele nos salva, ele nos redime, nós ressuscitamos com Cristo. Mas aí, amados irmãos, não está tudo terminado não. Inicia o maior processo de todos os tempos na vida do crente, que é a obra da santificação. Sabe o que é a obra da santificação? Deus vai nos libertando do poder do pecado. Deus vai tirando de nós o poder do pecado. Deus vai tirando do nosso coração as amarras do pecado. Deus vai nos purificando e vai nos lavando. Ele não nos dá uma lavagem cerebral. Ele vai nos lavando progressivamente pela obra da graça. Tem pessoas que dizem, olha só, e a gente vê que aquilo ali, irmão, é pessoas que fazem piada com a fé. Deixa eu fazer uma oração aqui por você. E a pessoa, agora você, rapaz, nem lembro do que eu bebia. Eu nem lembro do que eu gostava mais, ó. Não tenho nem lembrança mais, esqueci de tudo. Não esquece não, meu irmão. As marcas que o pecado provocaram em nosso corpo, as marcas que o pecado provocaram na sua lembrança, na sua memória, muitas delas irão lhe atormentar por toda a sua vida, e até o último dia que você caminhar nessa terra, você estará lutando contra a tentação. Agora isso, pode ser que isso tenha uma menor intensidade, como pode ter uma maior intensidade. Pode ser que aquilo te flagelava de uma forma terrível, e agora não a flagela mais. Quanto mais você vai crescendo na confiança, quanto mais você vai crescendo em fé, as acusações de Satanás, as lembranças do velho homem do passado, elas vão ficando para trás, vai sendo mortificado. Observe um homem que está crucificado aqui. Observe, esse homem foi amarrado. Observe que tem pregos em suas mãos, e ele está sangrando. Nos momentos iniciais em que ele é pendurado, ele faz toda a força para se soltar. Ainda há força, ainda há do energético do pecado que ele acabou de provar. Mas quando ele vem para Cristo, um novo princípio foi infundido dentro dele. E aquele velho homem foi colocado naquela cruz, e ele está amarrado lá. Aí vem os desejos, ele começa a sentir desejos da concupiscência, das lembranças da sua memória. E ele quer provar o pecado. Ele quer provar a lascívia. Ele quer provar o luxo. Ele quer provar o orgulho. Ele quer provar. E ele fala para o homem, dai-me apenas um refresco para a minha língua. É apenas 5 minutos. Olha aqui, é apenas uma simples conversa no Instagram, no WhatsApp. É apenas um golinho, uma dose. Ó mulher, isso não é nada demais, venha cá, vamos ali. E o velho homem está dizendo, é agora, eu vou ter o que eu precisava para tocar essas amarras. Eu falo para você, cristão, deixe-o na cruz morrer, deixe-o sangrar. O velho homem, com as suas vontades, com as suas concupiscências, ele tem que ficar na cruz. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixe-o sangrar. A verdade é que o velho homem, na vida de muitos cristãos, ele está soltinho da silva. Ele está mais solto do que nunca. E ele vem para um sermão como esse, uma pregação como essa. Mas irmão, para ele
é amargoso assim, mas não tem nada não. Amanhã é um novo dia. Novas oportunidades virão. Ó pecador, que as amarras da graça te prenda hoje. E que você seja detido de continuar a tua vida de pecaminosidade contra Deus. Essa vida louca, esse trem desgovernado. Somente a graça pode impedir que tu caia no despenhadeiro da destruição e do inferno eterno da perdição. Oh, essa inclinação tem que parar hoje, essa inclinação da carne, esse domínio da carne. Somente Deus pode fazer isso pelo novo princípio do Espírito Santo, que pode ser infundido no coração do salvo. Observe o que ele vai dizer. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui está o problema. Qual é a consequência da inclinação da carne? É morte. Qual o resultado da inclinação da tentação? Qual o resultado, meu irmão, dessa inclinação que faz com que o cristão ele queira ter a vantagem em tudo? Faz com que o cristão ele queira se sair bem em todo o negócio que ele fecha. Independente que ele passe a perna na pessoa, não importa, que ele se saia bem, está ótimo. Qual a inclinação disso, meu irmão? É morte. Qual a inclinação do orgulho? Daquele que se acha melhor do que os homens, daquele que se acha mais imponente, mais importante, a última bolacha do pacote, é morte. Porque ele estará diante de Deus, e Deus dirá: grande sou eu, ó pecador. Tu queres ser maior do que mim? Este sentimento eu já o conheci, já derrubei do paraíso, quando derrubei Lúcifer de lá. Tu achas que tomarás o meu trono? Oh, meu irmão, não dê espaço para o orgulho no teu coração. Oh, a beleza, aquele que quer fazer resplandecer todas as suas curvas, a beleza do seu corpo, malhar o corpo, o exercício físico, para ser belo, para ser forte, para ser imponente. A palavra de Deus diz: o exercício físico para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tu verás, tempo a tempo, teu corpo envelhecer, as rugas vão vindo, e ainda que tu envelheças com saúde, porque aquele que se exercita, ele tem uma saúde, uma vitalidade, mas tu verás essa força que tu tanto se apegas, indo embora. Os guardas da casa vão começar a tremer. Tu verás a força indo embora, a enfermidade chegar, e este corpo que tu tanto aprecias, que tu tanto endeusas, tu verás cair pouco a pouco, envelhecer e morrer. É a morte. Essas delícias, esse comer bem, eu quero ser rico, essa fama, tu verás, tu nem isso verás. Se Deus não demorar a levar a sua igreja, tu serás carregado por pessoas, o teu caixão não levará R$1 do que tu tanto conquistou, e tu irás embora. E não fará diferença quando tu tiveres naquele momento diante do Senhor, se tu tinha R$1 milhão na conta ou só tinha R$10 no bolso, não fará diferença. Meu irmão, todo anseio, o que é isso, meu irmão? Nós não podemos aqui virar nome e dizer: agora eu vou deixar tudo, tchau vida, tchau trabalho, vou para Jerusalém, esperar nas montanhas Jesus voltar. Não é isso, meu irmão. Isso também não, aí é loucura, é fanatismo. Jesus trabalhou até 30 anos, meu irmão. Até 30 anos, pergunte o que Jesus passou nos 30 anos de sua vida. Não foi lá na Índia, nem foi com monge, não. Foi com José, ajudando na sua casa, sendo carpinteiro, nas atividades comuns da vida. Observe Noé, sabendo que o dilúvio estava vindo, até o último momento ele estava trabalhando, estava cuidando de sua família, discipulando seus filhos. O Senhor Jesus disse: eu não peço que os tire do mundo, Pai, mas preserve-os no mundo. Tu deves ser sal e luz, meu irmão.
se te tirar da terra, se te tirar lá daquele trabalho, como é que tu quer? Tu quer que vire tudo treva lá? Eu não vejo a hora de sair daqui, deixar... Não, meu irmão, tu é luz, começa a brilhar. Quantos irmãos aqui são freios e contrapesos do mal? O carro só não desembesta tudo, porque ainda há luz, as trevas ainda se envergonham, ainda há um freio da graça por meio da igreja do Senhor. Amados irmãos, nós devemos continuar trabalhando, comendo, bebendo, mas, amados irmãos, é com um olho na arca e o outro no trabalho. É como, eu estava lendo esses dias, aquele livro de Neemias, belíssimo livro, e os inimigos estavam fazendo de tudo para parar o trabalho de Neemias, de tudo, e Satanás faz de tudo para parar você, Satanás faz de tudo para enganar você, para você achar que as afeições do seu coração são corretas, sem ser, para distanciar de Deus. E o inimigo fez de tudo para parar Neemias, e Neemias fez o quê? Se olha, está preparando uma emboscada, vai vir aí os soldados e vão impedir a construção do muro. E Neemias estava com aquele trabalho todo, reconstruindo os muros de Jerusalém, pegando das cinzas, as pedras queimadas, escolhendo as melhores e construindo de pedrinha em pedrinha. Neemias olhou assim e disse: o inimigo vai vir atacar? Vai. Soldados, venham cá. A partir de hoje, em uma mão segura a espada e na outra segura a colher de pedreiro. Em uma mão segura a lança e na outra segura o balde de massa. Mas fica preparado, porque se o inimigo vier, a gente está pronto. Solta a massa e corre para cima. Assim é o crente, meu irmão, tomando o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da verdade. Amados irmãos, o soldado ele tem que estar preparado. Devemos viver nesse mundo, mas não estar encantado. Você já viu Alice no País das Maravilhas? O mundo fantástico do Peter Pan. Tem muitos cristãos que estão assim, meu Deus, aleluia, que vida. Irmão, tem um fim do mundo vindo aí, um dilúvio está vindo aí. Amados irmãos, esse mundo caminha para o fim, e tu está encantado. O teu encanto passa já já, quando as trombetas tocarem, o teu encanto passa já já, quando tu veres os túmulos se abrindo, a trombeta tocando. Quantos serão pegos de surpresa. Mas nessa noite o Senhor fala para você, amado irmão, desperta do teu sono, desperta tu que dormes, pega a espada do Evangelho, acorda, sacode a poeira e te levanta como soldado de Jesus. Entenda qual é a inclinação do seu coração. Não fique mais um dia sequer encantado com esse mundo. Não fique. Porque você vai ver que vai terminar em morte, meu irmão. Pessoas morrem e as coisas apodrecem, envelhecem. Você vai ver que não vale a pena viver por isso. Não sou eu que te convenço. Observe, amados irmãos, ouvintes, olha a lei natural das coisas. Esse carro bom que você está, daqui a alguns anos ele vai envelhecer. Ferrugem vai comer tudo. Observe, você está morrendo. Já nascemos destinados à morte. Há uma certeza na vida que morreremos. Meu irmão, todas essas coisas da carne, você está vendo o final disso? É morte. É assim que tu quer continuar a tua vida? É assim que tu quer continuar gastando esses preciosos dias que tu tem na face da terra, correndo para o nada, para o vento? Não. Algo melhor. A inclinação do Espírito é vida e paz. Há uma paz com Deus, há uma paz com os homens, há uma paz que transcende todo entendimento. Não é uma ausência de guerra e de tribulações, mas é uma paz na luta, é uma paz na batalha. É como aquele advogado, Horatius, a qual ele perde a sua filha, a sua esposa e o seu casal de filhos. E quando ele vai voltando
da sua viagem para a América, ele vem na frente e a sua família tinha naufragado quando estava voltando das férias. E quando ele estava passando naquele lugar, o capitão chega e diz: foi exatamente aqui que naufragou o navio com a sua esposa e suas filhas. Ele olha e diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, tão certo eu estou, apesar de aflições, feliz com Jesus sempre sou. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amados irmãos, não são ausência de luta, não são ausência de tribulações, mas é paz na tribulação, é paz em meio à luta, é paz em meio à aflição, é paz em meio à tentação. Nós temos paz com Deus. Agora observe qual é a realidade dos que não são de Cristo e dos que são de Cristo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Olha só, a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. A nossa inclinação é inimiga de Deus. Observe então que naturalmente os homens são inimigos de Deus. Naturalmente os homens não amam a Deus, eles são inimigos de Deus, porque a sua vontade é totalmente contrária à vontade de Deus. Observe o que ele diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque ela não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. É impossível, meus irmãos. A inclinação da natureza pecaminosa, ela é inimiga de Deus. Observe que não há essa, meus irmãos, porque Deus é bom, todos nós somos filhos de Deus. Deus é por todos. Em certa forma isso é verdade, que Ele é bom sobre os maus e sobre os justos. O sol vem sobre todos, a chuva vem sobre todos. Mas observe, amados irmãos, que aqueles que se inclinam para a carne, essa inclinação, essa natureza, essa mentalidade deles é inimiga de Deus. O homem pecador, o homem não regenerado, ele é um inimigo declarado de Deus. Ele está em luta contra Deus, ele não se submete a Deus. Quando ele ouve as leis de Deus, quando ele ouve que Deus domina, quer ver, irmãos, o homem levantar, você basta dizer assim: olha, Deus governa sobre suas criaturas. Na hora, meu irmão, acaba de dar um freio para trás. Calma aí, peraí, eu não tenho livre-arbítrio, eu não mando na minha vida? Manda não, é Deus que manda. Não, eu não aceito. O homem não quer, naturalmente o homem não quer, há uma desconfiança de Deus. Observe o ímpio no seu coração tolo, não há Deus, ele se volta contra Deus, ele não se submete a Deus, ele não se curva diante de Deus, porque a sua natureza é natural, meu irmão, ele é inimigo de Deus por natureza. Agora observe o que a palavra diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só há uma forma, só há pessoas que agradam a Deus, aqueles que são segundo o Espírito, aqueles que têm um princípio do Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si. Esses são os únicos que podem agradar a Deus. Eu não consigo agradar a Deus com as minhas forças, eu não consigo agradar a Deus com o meu jejum, eu não consigo agradar a Deus com a minha oração, eu não consigo agradar a Deus com a minha fé. Não. Só uma forma de agradar a Deus: por meio da inclinação do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus, ele muda a minha inclinação, ele muda a minha mente, ele muda a minha vontade, ele muda as minhas afeições. Então observe, algo que é produzido pelo Espírito Santo, que é gerado dentro do crente, as ações produzidas por esse crente passam a agradar a Deus, porque tudo isso que foi mudado, tudo isso que está sendo feito dentro do cristão, está sendo feito pelo próprio Deus. É por isso que agrada a Deus. Portanto, observe,
O texto vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é de Cristo. Olha agora, irmão, o problema. Vou ler de novo. Vós, porém, não estáis na carne. Ele está falando aqui com os irmãos romanos, os irmãos que estão recebendo essa carta. Ele está dizendo: vocês não estão na carne, mas no Espírito. Aí ele bota uma condição: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero chamar os irmãos uma atenção a algo. Observe que o verso 9 vai dizer: vocês não estão na carne, mas no Espírito. Vocês estão no Espírito Santo. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Mas observe que ele vai dizer: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele vai se referir a uma outra pessoa da Trindade, o Espírito de Deus. Ele falou: olha, vocês estão no Espírito. Mas ele vai falar: se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, o Espírito de Deus habita em mim. Habita no regenerado, no nascido de novo, naquele que crê em Cristo Jesus. Mas observe o que o texto vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, observe isso aqui. Você está no Espírito de Deus, e você tem o Espírito de Cristo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Peraí, que tanto Espírito é esse aqui? É o mesmo Espírito. A confissão, desde a nossa confissão lá do século IV, a confissão lá dos primeiros pais da igreja, que discutiam sobre a pessoa do Espírito Santo, eles já diziam: o Espírito, ele é Deus, da mesma essência do Pai, que procede do Pai e do Filho. Ele é procedente, ele emana. Ele emana do Pai e emana do Filho. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito Santo. Portanto, observe que toda a Trindade, ela habita dentro do cristão. Porque observe, você está não na carne, mas no Espírito. Eu estou nele, eu estou no Espírito Santo. Eu estou dentro do Espírito. Só que o texto vai dizer também: eu não só estou no Espírito. Ele vai dizer: se é que o Espírito habita em vós. Olha, eu estou dentro do Espírito, o Espírito de Deus habita em mim. E ele vai dizer outra coisa ainda: se alguém não tem o Espírito de Cristo. Então, eu estou no Espírito, o Espírito de Deus habita em mim, e eu tenho possessão, o Espírito de Cristo. E essa é uma doutrina muito preciosa que fala da habitação do Espírito Santo dentro do cristão. Lá no livro de João, capítulo 14, o Senhor Jesus disse que o Pai, eu e o Pai, aquele que crê na minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, habitação. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios diz: não pequeis contra o vosso corpo, porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo que habita dentro de vós, ele tem ciúmes. Habitação no nosso corpo. Portanto, observe, meus amados irmãos, a diferença do cristão para o não cristão é que o que não é cristão, ele vive na carne, ele vive nos desejos da sua vontade. Mas o que é segundo Cristo, ele habita em Cristo, ele habita em Deus, o Espírito Santo habita dentro dele. Ou seja, há uma relação mística, uma união mística entre o cristão e o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que todos aqueles que creem no Senhor Jesus foram batizados no Espírito Santo, e a todos foi dado de beber do Espírito Santo.
Portanto, amados irmãos, todos nós que cremos em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo, e aqui a palavra do Senhor fala: se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Portanto, observe aqui, meus amados irmãos, que se você vive uma vida fraca, se você vive uma vida que não tem o poder do Espírito Santo, se você vive uma vida de fraqueza espiritual, o problema não está no poder que habita dentro de você, mas está em você. Porque a palavra do Senhor diz: se Ele nos deu o Espírito, Ele não nos dará todas as coisas. Observe, meus amados irmãos, que muitos na verdade têm apagado o Espírito, têm extinguido o Espírito. Como é que faz isso, irmão? Não sendo santo, não velando e sendo cuidadoso com essa nova vida que recebeu. Portanto, irmãos, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse corpo nosso, ele é mortal, ele está morrendo por conta do pecado. Mas observe que o Espírito, ele vive. E esse Espírito não é o nosso Espírito, é o Espírito de Deus. O Espírito é vida, no original vai estar. Ele é o princípio de vida que está dentro de nós. Então veja, por mais que o corpo do cristão, por conta do pecado, está morrendo, mas dentro desse mesmo corpo do cristão, há um princípio de vida que vive. Portanto, o cristão mesmo morrendo, ele vive. Porque o Espírito de vida habita dentro dele. Se não, observe que o texto vai dizer: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. E aqui nós vemos, quem ressuscitou a Jesus? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o próprio Cristo e o Espírito de Deus. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia Sagrada do Novo Testamento, a Trindade reivindicando a ressurreição de Cristo. Jesus, ele diz em João: eu mesmo tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomá-la de volta. Então o próprio Senhor Jesus ressuscitou a si mesmo. E aqui o texto está dizendo: o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, se ele habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É que o nosso corpo está sendo vivificado pelo Espírito de Deus que habita em nós. É por isso que a palavra fala ainda que o homem exterior, aliás, se corrompa, o homem interior se renova. Ainda que tu venhas, meu irmão, minha irmã, a cair em muitas tentações, ainda que tu venhas a ser afligido, ainda que tu possas nessa noite ter sido tomado por um assalto do diabo, de Satanás, mas se tu nascesse de novo, se tu nascestes novamente, se tu tens o Espírito de Deus dentro do teu coração, a palavra do Senhor diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Observe, a mesma forma, por isso é uma garantia, da mesma forma que Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse princípio de vida, ele nos confere vida ainda nesse corpo de morte. E ainda quando nós tombarmos a sepultura, o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que está sobre nós, assim como ressuscitou Jesus, é uma garantia. Ele não ressuscitou Jesus, Ele irá ressuscitar você também. Você irá ressuscitar, meu irmão. Não só irá, como você está recebendo vida durante essa vida. Portanto, aqui eu quero ler com os irmãos Colossenses, o capítulo 3, o verso 1 ao verso 12, que vai dizer a palavra do Senhor. Colossenses, o capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Todavia, o fundamento de Deus fica firme,
tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. E todos dizem: meu irmão e minha irmã, neste momento fala o teu coração. Ainda que você olhe para a sua vida, e você durante todo esse tempo, anos após ano, você tem estado estagnado. Observe o que foi lido aqui, meus irmãos, esse espírito de vida que inclina o homem, esse espírito que deu vida a Jesus, que o levantou dentre os mortos. Será que ele está operando em você? Será que você sente a operação do Espírito Santo de Deus na tua vida, no teu corpo, na tua vontade? As tuas afeições, os teus desejos, os teus anseios? Oh, nessa noite, é uma noite de um encontro com Deus. Essa noite é um momento, quem sabe, como o encontro que Jacó teve no vale de Jaboque. Você precisa reconhecer: oh Deus, eu não tenho vivido essa vida abundante, a minha vida não é uma vida cheia do Espírito Santo, a minha vida não é uma vida dominada pelo Espírito, mas eu estou tão indeciso, Senhor, tantos pensamentos, tantas preocupações, Senhor. Eu estou com o coração dividido, eu estou como Marta. O Senhor está dentro da minha casa, eu estou nas panelas ocupado. Me faz ver-te, Senhor. Me faz contemplar-te, me faz desejar-te. Ó Senhor, eu não quero ser um religioso, um nominal. Eu quero ser conhecido pela piedade. Não quero ser conhecido pelos títulos que eu tenho, mas quero ser conhecido por quanto te amo, por quanto quero ser parecido com o Senhor. Ó Deus, ore nesse momento. Eu não quero a prata da terra. Nada que os homens venham a me dar, nada me satisfaz, nada me satisfaz. Não é carro do ano, não é casamento, não é casa, não é riqueza, não, nada me satisfaz. Oh Deus, a minha alma tem sede de Deus, esse princípio de vida. Oh Deus, dai o Espírito Santo nesse momento, Senhor. Esta pessoa, meu Pai, que nesse momento está diante dos céus, está diante de Ti, oh Deus, não deixa, Senhor, este homem continuar. Essa força é maior do que ele não pode parar, meu Deus. A força da carne, a força do pecado, é impossível lidar com o velho homem, se não for nos termos da graça, se não for no poder da graça. Oh Deus, que oportunidade como hoje, que oportunidade como agora, que essa pessoa está ouvindo a Tua palavra. Oh Deus, coloca o Teu Espírito Santo dentro dela. Enche esse crente do poder do Espírito Santo. Enche essa mulher, esse homem do poder do Espírito Santo. Dá-lhe uma vida superlativa, uma vida abundante. Dá-lhe uma vida, Senhor, cheia do Teu Espírito. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, aqueles que estão começando a caminhar no caminho da santidade, aqueles que estão como criancinhas, Senhor, dando os primeiros passos, seguindo o Senhor Jesus. Fortalece, encoraja esse irmão agora, Senhor. Encoraja essa irmã a crescer em santidade, a crescer em justiça, a crescer em retidão diante de Ti, Senhor. Ó Pai, dai-nos a Tua santidade.
santifica o teu povo, santifica a tua igreja, em nome de Jesus, amém.